Quero saber tudo o que é possível saber sobre este país. Acho que nosso país merece isso, acho que nossa família merece isso, acho que o mundo merece isso. Aliás, acredito que, para a confiança de todas as agências envolvidas, inclusive o Serviço Secreto, que eu admiro muito, queridos amigos, contem a verdade. Filho. O filho do presidente aparece diante das câmeras e diz: queridos amigos, é melhor vocês nos contarem a verdade. Presidentes, toda a nossa família tem o direito de receber informações confiáveis. Ou seja, como assim? Como as informações estão sendo escondidas do presidente e da família dele? Por quem? Por quê? Já resolvemos isso com o dossiê Epstein? Sim, Trump queria que o país inteiro começasse a exigir informações sobre Epstein. Especialmente os democratas, claro, que decidiram que já que Trump não está divulgando, está escondendo, então deve ter algo ruim sobre Trump lá. Algo terrível. Esquecendo completamente que durante 4 anos seguidos, a própria administração deles, a do Biden, procurou e não encontrou nada. Mas mesmo assim, decidiram que, se não estão divulgando, então deve ter algo terrível lá. E começaram a exigir isso espumando pela boca. E Trump, ao permitir que eles insistissem na transparência, deu ao mundo essa transparência que os democratas agora não conseguem engolir. Agora eles precisam inventar rapidinho novas sujeiras sobre Trump. Tipo, de repente descobrir que Trump enganou Epstein. Eu vou mostrar para vocês agora, vocês vão ver. Então ele supostamente ameaçou processar Trump. Depois disso, Trump, assustado, correu para o FBI para dedurar seu amigo pervertido. Ou seja, quanta sujeira tem aqui de uma vez só, né? Perceberam? Ou seja, com quem ele supostamente andava atrás de garotas de 14 anos, Trump e Epstein. Duvida? Ok, então acha que eu? Escreva de novo que eu estou mentindo, que eu não tenho provas, né? Fervam de raiva, senhoras e senhores, prossigam. Só não façam isso contra o vento, porque podem acabar molhando a própria cara. Em 2004, Epstein tinha certeza de que era o principal candidato para adquirir um imóvel em Palm Beach, especificamente uma casa. A proposta dele era de 36 milhões de dólares. Ele levou seu amigo Trump para mostrar a casa e pedir conselhos sobre como seria melhor mover a piscina. Depois disso, Trump passou por cima do Epstein, agindo pelas costas dele, e ofereceu 40 milhões de dólares pela casa, conseguindo assim o imóvel. Veja só que pessoa ruim é o Trump. O amigo dele pediu um conselho e ele foi pelas costas do amigo e superou a oferta dele. Sim, em breve vou mostrar para vocês o que realmente aconteceu com Crooks. Como a consciência foi processada. Epstein, que estava bem informado, na verdade estava profundamente envolvido nas finanças fragmentadas de Trump. Ele percebeu que não tinha 40 milhões para pagar por essa casa. Trump contou para Epstein que ele, Trump, não tinha dinheiro para comprar essa casa. Para quem mais Trump contou que não tinha dinheiro, acho que ele simplesmente andava pela Broadway e contava para todo mundo que quisesse ouvir. Se fosse assim, seriam 40 milhões de dólares de outra pessoa. Naquela época, Epstein acreditava que eram 40 milhões de dólares de um oligarca russo chamado Rybolovlev. Epstein achava que esse dinheiro vinha da Rússia. Você sente como a ligação com a Rússia, Putin e a KGB fica evidente? Começa a tocar. Epstein conhecia todos os oligarcas russos, ucranianos e de San Salvador. Menos de 2 anos depois, essa mesma casa, que 40 milhões foi vendida por 95. Ou seja, comprou por 40, vendeu por 95 milhões. Bom, Trump mandou bem. E que coisa ruim dá para inventar sobre isso? E isso foi realmente vendido ao Sr. Rybolov. Espera, o mesmo Rybolov, como o chamam, que o comprou através do Trump por 40 milhões, ou seja, Rybolov.
Bem, acho que o Wolff está confundindo o sobrenome, afinal de contas. Ele deu 40 milhões primeiro pela casa, que Epstein poderia ter comprado por 35 milhões de novo, como Wolff nos explicou. E depois deu mais 55 milhões ao Trump pela mesma casa. Você entende alguma coisa? Ou seja, o Trump recebeu 55 milhões de dólares, bom, por nada, pelo que parece, por ter encontrado a casa, ele achou uma casa boa, ou por alguma outra coisa. Por que o Trump recebeu 55 milhões de dólares americanos? Tudo isso é... Um sinal vermelho de lavagem de dinheiro. Um sinal vermelho de lavagem de dinheiro. E de quem é esse dinheiro? Bem, o nome verdadeiro, claro, é Dmitry Rybolovlev, mas isso não faz diferença fundamental na lavagem de dinheiro. O preço não condiz com o valor da compra. Vamos ver o que ocorreu depois. Dmitry, esse mesmo, que é Rybolov, também conhecido como Rybolovlev, dividiu o terreno em 3 lotes. E o que ele fez com ela? Ele os vendeu, no total, por 108 milhões de dólares. Na minha opinião, ele lucrou bem em cima de um investimento de 95 milhões. Onde há lavagem de dinheiro nisso? A Receita Federal dos Estados Unidos da América mostrou que ele ganhou 13 milhões de dólares nesse negócio. Bem, sem contar as despesas de manutenção, impostos. Bem, não é tão ruim assim, né? Certo? Quer dizer, bem, é ruim, claro, mas não tão ruim assim. Aqui. Então já entendemos um pouco sobre o mais recente biógrafo, Wolff, sobre o sempre sincero Epstein e sobre o acordo que já não pode ser verificado. E vamos voltar a Crooks e ao seu, bem, incompreensível mistério místico, o criminoso mais desconhecido e famoso do século. Eu diria assim, Mr. Buff. Casa Branca, os americanos buscam respostas sobre o assassino de Trump, Thomas Crooks. Após um artigo do New York Post que expôs o passado preocupante de Crooks nas redes sociais. Piotr Duzzi está ao vivo na Casa Branca com os detalhes. Bom dia, Piotr. Bom dia. Esta Casa Branca busca sempre ser transparente, mas não pode compartilhar o que não sabe. E as pessoas aqui basicamente dizem que as autoridades que os informaram ainda não sabem com quem. Thomas Crooks entrou em contato, mais ou menos na época em que ele pesquisou os nomes de Trump e Biden no Google antes de atirar em Trump e Butler. Antes. Ainda não sabem. E como o Carlson e os jornalistas do New York Post de alguma forma descobriram muito mais do que o FBI a partir dos documentos que o próprio FBI possui, mas não de todos, apenas de uma parte. E acreditar que o FBI não sabia, pelo menos o mesmo, é impossível. Mas esconderam. Aqui está a pergunta: por quê? Eles estão do lado do Trump, aparentemente, e parecem ser contra aqueles que tentaram e ainda tentam matá-lo. Como isso é possível? Bem, então, provavelmente há algum motivo. A pergunta é qual? Sim. Ou o porta-voz da Casa Branca, você acabou de ouvir naquela entrevista com Miranda Devane, como ela falou sobre isso. O presidente não parece satisfeito com a investigação. E, na verdade, estamos descobrindo por algumas reportagens que, em algumas dessas postagens nas redes sociais que Crooks publicava, funcionários do FBI envolvidos nesses casos eram marcados. Dizer alerta: alô, vocês têm um maluco aí. E não fizeram nada, o FBI não investigou. Biden, não, Acho se o presidente estava satisfeito ou não. Acho que o que preocupa muitos americanos é que vocês ouviram só metade da história do FBI de Biden. Ele foi rotulado como antissemita, que ele gostava do presidente Trump. Mas depois, quando soubemos o que estava nas outras cartas ou postagens dele antes de atirar no presidente Trump, percebemos que ele havia se afastado do presidente Trump e então foi ao evento de Butler. Esse era meu problema, e de muitos americanos. Não conte só parte da história nem esconda nada, pois isso causa retórica agressiva. Conte tudo, fale os fatos. Deixem os americanos decidirem sozinhos. Isso nunca fez sentido. Eles foram ao Capitólio e testemunharam. Esse cara tentou matar o presidente dos Estados Unidos da América.
E vocês achavam que acreditaríamos que ele era só um fã do Trump? A cronologia nunca fez sentido para ninguém. Nos enganavam dizendo que era verdade ao perguntarmos. Agora surgem revelações. Sim, Ezzy, algumas das coisas que ele postava antes vocês vão ver agora. Vocês veem o Trump em tela cheia. A definição literal de patriotismo é no começo. Matar os democratas é em 2015, o que é horrível de se dizer, sim, obviamente. E ele também criticava o grupo, depois ele muda de rumo e se volta em 2020. Como você pode chamar os outros de ovelhas, mas você mesmo está tão doutrinado que não percebe o quão tolo é? Literalmente, às vezes vocês parecem um culto anti-Trump. E emo significa pô. Minha opinião. Mas a questão é, e não estou criticando os atuais funcionários do FBI, porque isso foi feito por outra administração. Se temos cidadãos americanos nesses aplicativos que estão sendo sinalizados, não diga às pessoas para relatarem se virem algo, se você não vai acompanhar isso. E se um monte de gente marca o FBI dizendo olha esse post e vocês não olham, bem... E por quê? Porque não avisaram. Mataram os democratas? Bem... aqui está. Bill O'Reilly, vamos ouvi-lo. Ele é um homem geralmente conhecedor e sábio. Ouça, todos sabem muito bem que o Partido Democrata e aqueles que odeiam Trump tentam ligar o nome dele ao Epstein. É exatamente nisso que eles baseiam sua estratégia. E é exatamente por isso que foi apresentado o argumento de que simplesmente não podemos divulgar todos esses arquivos do Epstein, ou seja lá o que for que esteja neles, para o público sem uma verificação cuidadosa. Essa informação não foi verificada. Então, hoje a Casa Branca declarou, olha, o que esse congressista democrata está fazendo, nós já falamos sobre isso. Essa é a mulher que escreveu o livro. Virginia Giuffre declarou abertamente, eu não tenho nada a ver com Donald Trump. Ao mesmo tempo, você nem vai ouvir isso nas reportagens da televisão americana de esquerda, você não vai ouvir isso. Isso é uma tentativa de difamar Trump e todos os princípios mencionados acima. Michael Wolff, todo o seu vida é dedicada a prejudicar o presidente e sua família por toda a vida. Nada foi verificado, são apenas boatos. E aí eu, como jornalista, olho para tudo isso e penso, isso é notícia? Isso é realmente uma notícia? Essa mulher já negou publicamente sua ligação com Trump. Ela escreveu um livro. E o lance é que o Ministério da Justiça sob Biden teve 4 anos para jogar tudo isso fora. E eles não fizeram isso porque não há nada lá. Se houvesse algo, os democratas teriam usado isso para destruir Trump contra Kamala Harris, certo? Então é só isso. Sim. É isso que eu quis dizer. É uma droga. É o que eu sinto e penso. Mas a mídia americana, parece que americana... A mídia, como a British Broadcasting Corporation, não se preocupa em avaliar objetivamente o que ocorre. Pausa. O objetivo deles é prejudicar o Trump. Exatamente. É como um prego no caixão. A mídia americana, 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 a mídia americana deve... Cada um é livre para escolher pelo que vive. E aqui chegamos ao que explodiu a internet e virou de cabeça para baixo nossas ideias sobre Tom Cruise e a série de outras tentativas de assassinato e assassinatos nos Estados Unidos da América nos últimos anos. Está claro, o movimento trans está radicalizando pessoas com doenças mentais, terroristas violentos e mirando nas crianças. Esse padrão é inegável. O atirador da igreja de Blagoveshchensk era transgênero. O atirador de Nashville era transgênero. O atirador da igreja Lakewood era transgênero. O atirador de Colorado Springs, o atirador não binário de Denver era transgênero. O atirador de Albertino era transgênero. O atirador de Iowa era transgênero. Senhoras e senhores, o assassino Charlie Kirk estava em um relacionamento transgênero com fúria. Você entende que brincar com transgêneros levou ao surgimento de muitos indivíduos mentalmente desequilibrados e facilmente manipuláveis. Eles são facilmente direcionados à violência em geral, ou à violência contra uma pessoa específica ou algum grupo de pessoas.
Homem ou mulher, menino ou menina, macho ou fêmea. Isso está em nossa essência, colocado por nossos criadores que nos amam. Então, imagine, se puder, uma ideologia tão satânica, tão maligna, que ela profana a própria. A criação mais fundamental de Deus no primeiro capítulo do Gênesis da Bíblia, e então você vê um passo fácil em direção ao niilismo, uma espiral descendente de pausas e o uso excessivo de medicamentos, comportamento de sociopata. E no final das contas, se você está tão infeliz, se está tão quebrado por dentro e se o mal tomou conta de você, você fará exatamente o que Satanás sempre faz. Qual a natureza de Satanás? Roubar, matar e destruir. Antes de seguirmos para Thomas Crooks, me tragam aquela imagem do atirador transgênero de Minneapolis. Eu tenho certeza de que temos isso dos diários dele. Os diários do atirador transgênero de Minneapolis vão explicar o ocorrido. Agora lembrem-se, esse atirador transgênero foi até a igreja e mirou em S. As crianças rezam ajoelhadas para Cristo. As revistas testemunham. Não é apenas iconografia satânica, mas um verdadeiro demônio falando de dentro do atirador. Em um trecho assustador, o demônio aparece no espelho e aquela criatura maligna falou com o verdadeiro atirador. Agora, o atirador está sentado lá com uma arma no desenho do rascunho e o atirador transgênero diz: "Quando isso tudo vai acabar? Quando isso tudo vai acabar? Quando isso vai acabar, Senhor, eu imploro. Quando isso vai acabar?" E o demônio olha no espelho como se o próprio Satanás, em carne, olhasse no espelho e dissesse: "Quando você vai matar? Quando você vai matar?" Aliás, não tenho certeza se usaria exatamente os mesmos termos que o Benny, mas no caminho, tudo o que vai contra a natureza, ele chama isso de ir contra Deus. Sim, contra a natureza. E isso leva a catástrofes. Da tentativa da esquerda de nos convencer de que a pessoa é infeliz se nasceu de um sexo, mas deveria ter nascido de outro, e que isso pode e deve ser corrigido. Até a ideia de amar o próximo como a si mesmo, o que por definição é impossível, mas impossível mesmo. É isso, senhoras e senhores. Mas já vivemos nossa civilização, cerca de 6.000 anos nesta terra. Talvez mais, mas não sabemos. E toda vez temos um conflito. Batemos no vizinho ou no irmão, mas não batemos em nós mesmos. Continuação. Eis o grito de alma de um deles. Quem sou eu? Quando isso vai acabar? A ajuda para mim está cheia de pontos de exclamação em todo lugar. Eu não quero. E o diabo olha para ele do espelho e diz: mate a si mesmo. O demônio, figura satânica no espelho, e as palavras que ela pronuncia se traduzem como: quando tudo isso acabar, quando tudo isso acabar, quando você mata. Então, acho que vocês não precisam de mais provas de que essa é uma ideologia que não deve ser permitida para doutrinar seus filhos. Uma nova conta associada a Thomas Crooks mostra apenas a ideologia transgênero. Crooks foi morto por um atirador de elite do serviço secreto, mas antes matou Corey Kemper Triur, 50 anos, feriu gravemente David Dutch e James Copenhaver, e atingiu o presidente Trump na cabeça. O diretor do FBI, Chris Wray, informou ao Congresso em 13 de julho de 2024 que o Bureau não achou indícios de motivo ou ideologia no histórico online de Crooks. Uma semana depois, o vice de Wray, Paul Abate, disse ao Congresso que postagens de Crooks nas redes sociais mostravam sentimentos antissemitas e anti-imigração. Ele é um apoiador do Make America Great Again. Uau, ele é Make America Great Again, ele é membro do Movimento América em primeiro lugar. Make America Great Again. Entendi, estão tentando matar Trump. Graças a uma fonte empreendedora que descobriu o rastro digital oculto de Crooks, agora vemos que Abate enganou o Congresso por omissão, porque ele omitiu toda a sessão das interações de Crooks, de janeiro a agosto de 2020, quando ele fez uma reviravolta ideológica, e de um fervoroso apoiador de Trump se tornou seu ferrenho opositor. Depois sumiu e parou de postar. Entre as 17 contas que nossa fonte revelou,
passou completamente para ideologia de esquerda. E de repente ficou em silêncio, como se alguém tivesse dito para ele parar. Como o suposto assassino de Charlie Kirk, Taylor Robinson Crooks, aparentemente se interessava por furry e explorava a identidade de gênero. Ele usava os pronomes elu-delu na plataforma DeviantArt, que é um dos maiores centros online de arte furry e da comunidade furry. Fico feliz que isso esteja explicado aqui no artigo, assim não preciso explicar isso para vocês. Furry é quem se interessa por animais antropomórficos ou personagens de desenhos animados. Muitas vezes isso é um fetiche sexual, é grotesco. Os apreciadores... Furry, isso mesmo, furry, sim, são fascinados por personagens que combinam traços de animais e humanos. Eles geralmente escolhem um animal e se imaginam na forma desse animal. Podem fazer uma fantasia, colocar uma máscara, um adereço na cabeça. O termo para conteúdo sexual entre eles é abreviado como IIFF. E eu não sei. E ele pode estar presente ou pode não estar. Não desempenha nenhum papel. Nas comunidades desses furries, há uma grande porcentagem de pessoas transgênero, digamos assim, gender fluid ou gênero fluido. Acho que em português seria isso, né? Ou seja, pessoas que mudam facilmente. Hoje sou menino, amanhã sou menina, tipo, hoje eu sou menina. Aí vai um cara de 2 metros tomar banho no chuveiro com as meninas e de repente deixou de ser menina, virou outra pessoa. E o que eles chamam então de pessoas não binárias? Em português seria não binárias, acho que sim. Em geral, nas comunidades furry, há 10 e alguns dizem até 20 vezes mais pessoas transgênero do que em qualquer outro grupo comum. Bem, do que digamos assim na sociedade humana, você não acha que isso é coisa de criança? Mesmo assim, imaginar ser uma gatinha e não ter 16 ou 30 anos... Sim, 30, não me enganei. É assim que, naturalmente, psicólogos, psicoterapeutas e essas comunidades online pesquisam. Interessante que a figura de Satã muitas vezes é retratada dessa forma. Você vê aqui uma ideologia transgênero? Ele é tipo um Baphomet satânico. Você já viu ao que a igreja de Satã presta culto? Isso é o Baphomet. Isso é o verdadeiro Satã. A figura de Satã é trans. A figura de Satã é uma cabeça de bode em um corpo masculino com seios femininos. É isso que eles adoram. E cliente, por favor, clique na terceira fileira à direita. Você pode ver aqui que a estátua de Satã, não sei onde ela foi instalada, mostra crianças pequenas sendo doutrinadas. Com isso, quero dizer o seguinte, você tinha uma cabeça de bode, que obviamente é algo como um homem besta, uma besta. Isso em Detroit. E claro, genitais masculinos e femininos. Suas estátuas, eles querem retratar crianças pequenas, como Thomas Crook ou Taylor Robinson, ser consumido, o que é, claro, totalmente oposto a Deus, ao que era o plano de Deus. Homem e mulher, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e não com cabeça de bode. Interessante, né? Combina muito, eu diria, chega a dar arrepios. Temos esse vídeo do FBI. Vamos terminar de ler o artigo e depois mostrar o trecho para vocês. Uma das pessoas com quem Crooks conversava online era Willy Teppes, membro de um grupo neonazista norueguês e do Movimento de Resistência do Norte, que foi reconhecido como uma organização terrorista. Teppes incentivava a violência e o extremismo de Crooks usando uma frase maoísta de que o poder político vem do cano de um rifle. Crooks repetiu isso várias vezes em seus comentários. Em um comentário de 5 de outubro de 2025, mais de um ano após Butler. Desculpe. Teppes disse a outro usuário que recebeu contato da imprensa russa e americana, de inteligência. Pessoas que pedem para você entrar em contato com elas, embora elas mesmas pudessem facilmente entrar em contato com você, são federais. Assim eles evitam provocação. Tanto a inteligência americana quanto a russa fazem isso. Comuniquei-me com ambas, afirma Crooks. Pouco depois dessa interação, Teppes e Crooks desapareceram da internet. E vamos encerrar citando o texto de Trump. Ou seja, na sua rede social. Mas antes disso, se quiser receber conteúdo de qualidade constantemente, inscreva-se e, por favor, clique no sininho.
Se vocês são cidadãos dos Estados Unidos da América e têm valores a deduzir dos impostos, o prazo é até 31 de dezembro, ou seja, não entregar ao governo. Investir em algo onde você realmente não quer investir, então, por favor, envie para nós a partir de $200 ou mais e da nossa organização sem fins lucrativos, você receberá um documento para dedução. Agora, Trump... Hora de esquecer o engano dos democratas de esquerda. Grande sucesso para o Partido Republicano, incluindo vitórias recentes sobre o shutdown dos democratas. O Ministério da Justiça já publicou milhares de páginas sobre o caso Epstein e investigou democratas como Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers e outros por suas ligações com Epstein. O Comitê de Supervisão da Câmara pode obter tudo o que tem direito. Eu não me importo. O que importa é que os republicanos voltem ao foco. Economia acessível, vitória na redução da inflação histórica, preços menores, benefícios fiscais inéditos e trilhões em investimentos. Fortalecendo o exército, reforçando fronteiras, deportando imigrantes ilegais criminosos, proibindo shorts e interrompendo a transgeneridade. Moradia, ao assunto, vamos lá. Para ninguém se importava com Epstein em vida. Se os democratas tivessem provas, já teriam divulgado antes das eleições. Alguns membros do Partido Republicano estão sendo usados e não podemos permitir isso. Então, vamos falar sobre as conquistas recordes do Partido Republicano e não cair na armadilha do Epstein, que na verdade é uma maldição para os democratas, não para nós. Vamos tornar a América grandiosa. No geral, isso é ótimo. Nesse tom, vamos tornar a América grande novamente. Hoje nos despedimos. Até a próxima vez.